Olá, seja aqui bem-vindo ao canal Escrituras Expostas. Hoje eu estarei postando conteúdos bíblicos para enriquecer mais o nosso conhecimento em Cristo Jesus. E se você gostar dos vídeos que estão sendo publicados neste canal, não se esqueça de se inscrever e de curtir ou comentar se gostou ou não, né? Mas simbora para o vídeo. Mateus 13, versículo 47 ao versículo 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia. E sentando-se, e puseram os bons em cestos os ruins, porque lançaram fora. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa mensagem fala sobre o final dos justos e os finais dos ímpios, né? O bom e o mal. Então, no momento, o trigo e o joio ainda estão juntos. Só Deus sabe quem é trigo, só Deus sabe quem é joio. Então, naquele grande dia, os anjos vão se separar. E uns vão herdar o reino de Deus e outros irá pular de fogo e enxofre. Dura é a realidade, muito triste mesmo. Mateus 15, 18 ao versículo 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Aqui fala sobre um pouco sobre que os fariseus condenaram Jesus, porque Jesus não tinha lavado a mão, porque era a tradição na época lavar as mãos antes de comer, até porque hoje a gente adota isso, né, com um método de higiene pessoal. Só que no momento ali Jesus não lavou as mãos e os fariseus ali da época, os religiosos da época, acusaram Jesus, dizendo que Jesus já estava contaminado. Na verdade, a contaminação pior que Jesus está descrevendo aqui é a contaminação espiritual, né, que contamina a nossa alma, contamina o nosso espírito, porque dentro de nós, né, mora as trevas, ou seja, as trevas habitam no coração do homem. Essa é a dura realidade. Por isso que ele disse, o que entra não contamina, mas o que sai. Porque o que saiu do coração. O coração gerou as palavras amaldiçoadas e as atitudes que levam à ruína. E mais uma coisa, não confie no seu coração, pois ele pode te enganar. Quer dizer, no nosso coração, porque ele pode também me enganar. Mateus capítulo 16, versículo 24 e versículo 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois a gente tem que deixar tudo para viver o Evangelho de Cristo, para viver Cristo. Então a gente tem que deixar muitas coisas que a gente acaba não gostando dessa mensagem também. Outra palavra dura de Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 8 e versículo 9. Se pois a tua mão ou o teu pé te fazer tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Melhor te entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fazer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo de inferno. O que Jesus está dizendo aqui é sobre os tropeços do homem, os vacilos do homem, que toda a vida, né, o homem sempre anda tropeçando desde lá do jardim e tropeçando muito. Então, o que vale a gente é corrigir esses tropeços. Ou seja, por isso que eu dei um exemplo, não é que é arrancar um olho físico, não é que é arrancar uma perna física, ou uma mão fisicamente, né? Mas assim, arrancar do certo daquilo que prejudica
a gente viver a palavra de Deus, ou seja, prejudica a minha vida espiritual com Deus, a minha vida em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua palavra. É isso que Jesus está dizendo. Porque para ir para o céu a gente tem que viver em concordância com aquilo e não com os nossos tropeços, com as nossas falhas, né? Esse aqui tipo é um pecado consciente, digamos assim. A gente tem que se abaster de toda a palavra de Deus. Mas uma palavra dura de Cristo. Marcos 11, versículo 17. E ensinava dizendo-lhes: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, e vós, porém, a tendes feito covil de salteadores, ou em outras traduções, covil de ladrões. O que acontece hoje, infelizmente, a Igreja de Cristo ficou muito banalizada. Por quê? Porque tem brincado muito com a palavra de Deus. Tem feito a casa do Senhor de comércio. Isso é triste de ver isso aí. Isso entristeceu o próprio Cristo ali, por exemplo, quando ele viu que a casa dele ali estava feito covil de ladrões, ou seja, não tirando proveito, estão fazendo a casa do Senhor de comércio. E não é para ser comércio, gente, é para a Igreja de Cristo é um lugar para orar, um lugar para ouvir a palavra de Deus, um lugar para adorar, cantar louvores e não fazer comércio. Esta é a dura palavra de Cristo. Ou seja, é chamada até de casa de oração e não covil. Mais uma pérola de Cristo, né? João capítulo 3, versículo 3. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa mensagem ele falou para o doutor da lei, que Nicodemos, um judeu, um mestre judeu muito instruído, né? Ele era um doutor da lei, tinha muitos conhecimentos, mas ele não compreendeu essa fala de Cristo, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo, gente? É deixar o velho homem, o velho eu, deixar as velhas práticas e viver o novo de Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. Era isso que Jesus estava dizendo, ou seja, nascer de novo, ser uma nova pessoa, né? Uma nova criatura. João capítulo 6, versículo 64 ao versículo 68. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Isso fala onde Jesus estava, né, dando mais uma das suas palavras duras, né, à multidão, que muitos discípulos saíram e deixaram de seguir a Jesus por conta das suas palavras duras, que traz correção, que traz arrependimento, né? Porque o ser humano é assim, gente, né? A gente não gosta de se arrepender de nada que a gente faz. A gente prefere viver da maneira que a gente quer, da maneira que a gente pensa, né? Da maneira que a gente se sente bem. Mas quando a gente para examinar o Evangelho, a gente percebe que o que Cristo viveu não foi aquilo. Jesus não está para viver ali a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus ele fez a vontade do Pai e não a sua. E a gente também não devemos fazer as nossas vontades, mas fazer a vontade de Cristo. Porque a vontade de Cristo é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. E por mais que a gente ache dura essas palavras, né, que a gente rejeita essas palavras, né, a gente não vai encontrar outro caminho. Na verdade, encontra sim outros caminhos, né, tortuosos, mas não um caminho que traz a vida eterna. A fonte que jorra a água da vida só é uma. E a porta é estreita, ela não é larga. E a gente tem que passar o quê? De lado. Estreitando mesmo, bem apertado. Porque é isso que nos faz garantir a vida eterna. Vamos embora para mais uma lapada de Jesus. Vamos. João capítulo 14, versículo 23, versículo 24. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Louvado seja Deus. Eu tenho para mim que você não vai dar like de jeito nenhum nesse vídeo, porque é triste saber muitas dessas mensagens duras de Cristo. E principalmente ler assim, que é uma mensagem que traz correção. E Jesus é bem claro neste versículo que acabei de ler, que aquele que ama ele verdadeiramente não é amado de boca, eu amo Jesus. Não, isso aí qualquer um pode fazer, né? Qualquer pessoa pode amar Jesus, não é de boca, mas Jesus não. Quem me ama não ama só de boca, quem me ama pratica os meus mandamentos. Quem me ama verdadeiramente pratica a verdade, pratica a palavra de Deus, anda conforme a ela, né? Mesmo sendo ferido, mesmo sendo machucado, mas continua vivendo a palavra de Deus, por mais que seja difícil. Então é isso que Jesus transmitiu para nós, essas mensagens duras. A gente precisa, na verdade, de correção às vezes, e não de milagres. Milagres também, mas de correção principalmente, para herdarmos o reino de Deus. Então, para mim que você não gostou muito desse vídeo não, mas assim mesmo. A palavra de Deus, ela é dura. Não só foi para você que está me ouvindo, mas para mim também. Então, deixa o like, dá aquele joinha de boa e se inscreva, não se esqueça de comentar. E Deus abençoe. Até a próxima. Paz. Tchau.